Seja edificado pela palavra de Deus ao ouvir essa poderosa ministração do pastor Ulisses do Mevan. A paz do Senhor. Bom é estar na agenda de Deus, viu? Bom é estar na agenda de Deus. Aprove ao Senhor que nós pudéssemos estar. Você pode se sentar, fica à vontade. Aprove ao Senhor que nós pudéssemos estar nessa manhã aqui. Nós estamos, eu e minha esposa. Fica de pé, meu amor. Minha melhor metade. Essa viagem não está tão difícil porque eu estou com ela, viu? Nós estamos desde segunda-feira fora de casa. Oh, Jesus, foi lindo. Nós saímos na segunda-feira de Itajaí e nós tínhamos uma pré-agenda. E interessante que nós não tínhamos, o pastor Luiz nos ensinou para nós não somos uma mercadoria que nós não nos oferecemos, mas a gente gosta muito de servir os amigos e estar com os amigos. E o pastor Dinho, assim, junto com o pastor Marcos. O pastor Dinho é uma pessoa que toda vez que a gente encontra ele, ele para assim, bota a mão no nosso rosto, olha assim e diz assim: sabia que eu te amo? E é bom ouvir isso, né? É bom ser amado. Eu não sei você, mas as pessoas, elas representam o amor de Deus na minha vida. As pessoas, cada toque. Agora mesmo pela manhã eu estava aqui, ansioso, e eu fui no banheiro, encontrei o meu irmão. Um irmão foi até lá no banheiro me dar um abraço e disse: estou contigo, o Pai é contigo. Obrigado, querido. E nós não tínhamos marcado para estar aqui na Atos. Nós não ligamos para o pastor Dinho, até ficamos constrangidos. Aí nós tivemos o prazer de estar em Ponta Porã na quarta e na quinta-feira. E nós encontramos lá um casal dessa casa, uma família dessa casa, o Lino, a Marciele, estava lá o Billy também. E aí Billy começamos a lembrar das histórias tristes. Nós temos tanta história triste, né, Billy? Temos história boa, Deus é bom. Um dia eu contei a minha história para o carroceiro, o cavalo chorou, irmão. E encontrar o Billy lá. E daí um pastor, no dia que nós estávamos jantando lá, ele ligou para o pastor Dinho. Nós estamos aqui servindo o pastor Marcelo da Maná. E daí ele ligou para o Dinho, daqui a pouco o Dinho me mandou uma mensagem dizendo: Luiz, eu estou em casa. Ele deu uma melhorada na vista, né? Fez uma cirurgia. Mas eu vou preparar lá, vou ligar para o Marcelo. Primeiro ligou para o Marcelo. E aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nessa manhã. E eu confesso para você que eu estou muito feliz. Que a hora que eu cheguei ali, eu comecei a fazer conta. A primeira vez que nós pisamos na Atos foi em 2008. Faz 15 anos. E foi realmente nessa data, foi setembro de 2008. Foi em setembro de 2008. Nós tínhamos tido a enchente lá em Itajaí. Aconteceu a enchente em 2008 lá. Essa igreja, Atos, nós recebemos lá, e na época nós recebemos 12 containers de comida. E essa igreja foi uma das que mais mandou alimento. Essa casa foi uma que mais mandou alimento lá para Itajaí na época. E logo depois da enchente a gente veio para cá. A gente já conhecia o pastor Dinho e conhecemos o ministério Atos. E como o Marcos falou, é poucas vezes que a gente vem, mas todas as vezes que a gente se encontra, é como se a gente tivesse comunhão todos os dias, porque o amor de Cristo nos une. A gente sabe que o que cobre a vida do pastor Dinho, o que cobre essa casa, é a vida do nosso apóstolo, que também cobre a minha vida, Luiz Hermínio, do qual eu tenho prazer de ser irmão de sangue. Jesus me ama e Deus me ama muito, irmãos. Deus me fez nascer irmão dele. E como eu amo aquele cara. A escolha do meu irmão mudou a história da nossa casa. Quanto é importante uma escolha, querido. Eu brinco às vezes, ouço falar isso rindo. A gente fala umas coisas rindo e é gostoso falar isso rindo. Mas na época que nós vivíamos, era muito terrível. Nós éramos os filhos da Roseli, aqueles que iam na festa da família, eles ficavam encaixando a gente no carro dos tios, porque nunca tinha um lugar. Meu pai nos abandonou muito cedo, então
A gente era espalhado. O Luiz mesmo, até os 16 anos dele, ele morou dentro de uma mochila. Ele tinha uma mochila, botava nas costas, ficava num tio, na avó, num tio. E a gente, por causa dessa vida tão difícil, a gente se envolveu com a droga. Criou um sentimento de revolta no nosso coração. Aí a gente ia para cá. Agora a gente era terrível. A gente era os filhos da Roseli que ia na festa da família. E as nossas tias, elas escondiam a bolsa, irmão. Elas tinham medo de nós roubar elas. E nós roubávamos. Mas não precisa esconder a bolsa, viu, minha irmã? Jesus já nos libertou. Mas Jesus estendeu a sua mão, estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. E foi isso que ele fez. Ele não me prometeu muito nada, irmão. Ele não me prometeu nada. Ele só me amou primeiro. Ele só me resgatou, Ele nos resgatou a nossa casa. Hoje a gente tem gastado essa vida que Ele nos deu de volta para Ele. O motivo de nós estarmos aqui nessa manhã é esse. Não é mais uma palavra. Pregadores nessa casa, tem pregadores aqui muito melhor do que eu. Ministros do Evangelho aqui, tem ministros muito menor do que eu. A gente não teve muito tempo para se preparar, para fazer uma teologia, para virar, nos transformar um pregador. Só que nós fomos moldados, nós buscamos ser parecido com Ele. Então não tem como você ficar parecido com Ele e não ministrar em vidas, querido. Porque o que tem de importante nesse lugar, nessa manhã, nossas cadeiras são confortáveis, esse ambiente é confortável. Esse louvor lindo que foi ministrado aqui, nós temos os melhores instrumentos, mas Ele não está aqui por causa disso. Ele está aqui hoje por causa da minha e da sua vida. Tudo que tem de mais importante, o mais importante para Ele nesse lugar é a minha e a sua vida. Mas para isso, nesse tempo, nós precisamos realmente entender, não o motivo, qual é o nosso ministério, não entender qual é a minha função na obra de Deus. A primeira necessidade que eu tenho é de saber realmente quem eu sou. E quem está falando para você aqui é o irmão do Luiz Hermínio. A competitividade e a comparação é muito grande. Se eu fosse parar na comparação, eu não estaria aqui, querido. Se eu fosse parar na comparação, eu não chego ao dedo da unha do pé dele. Eu sou muito ruim. Só que eu entendi, eu consegui encontrar o lugar e saber quem eu sou. Como é importante quando você encontra o seu lugar e sabe a sua medida. Nós não somos uma igreja competidora. A igreja que eu acredito que nós somos é a igreja Ana, não a Penina. A Penina, ela quer ter filhos para competir com os outros. Nós não. Nós queremos gerar para Deus. Amém? Nós queremos gerar para Deus. Mas na hora, prometer que vamos gerar para Deus quando nós não temos nada é muito fácil. Dizer para Deus que você vai dar quando você não tem é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Difícil agora é entregar depois que você recebeu. Agora é a hora de entregar. Porque quando eu vim para Cristo, irmão, eu era um vendedor de melancia falido. As pessoas às vezes dizem assim: eu larguei tudo para vir para o Senhor, eu deixei tudo para servir o Senhor. Deus teve tanto misericórdia da minha vida que eu não tinha nada, cara. Eu estava falido. Eu não precisei. Deus não gastou muito tempo comigo, não, irmão. Deus não gastou muito tempo comigo, não. Não teve muita oração sobre a minha vida, não. Luiz Hermínio converteu, e quando o Luiz converteu, a gente, aleluia, graças a Deus, agora o Luiz vai parar de incomodar. Porque a gente sempre pensa que é os outros, né? Porque eu não precisava, só usava droga, o Luiz era viciado. Então eu não precisava. Eu me lembro, uma vez no Mevan, eu tinha um tio, não está mais conosco.
Ele bebia muito, e um dia ele chegou assim na fundação do Mevan. Ele chegou com um amigo dele assim de mão dada no domingo à noite, o cara bem, os dois bem bêbados. Ele parou na frente do Luiz e disse assim: ó, trouxe esse meu amigo aqui, ó. Esse aqui está precisando. Aí o Luiz achou aquele muito engraçado, disse: e tu? Eu tô uma maravilha. E 3 anos depois ele tomou veneno e se matou, irmãos. Esse meu tio. A gente sempre acha que é os outros, né? Porque a gente não busca entender quem realmente somos. Nós não somos obra do acaso, querido. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que Deus é esse que me tira dele e agora mora dentro de mim? Que Deus é esse? Que bondade, que amor é esse? Então eu era um vendedor de melancia falido. Eu vim para a igreja para arrumar um emprego. Pastor Marcos, eu só queria um emprego. Eu achei que o meu irmão era dono da igreja. Eu achava que a igreja tinha dono. Eu digo, agora eu vou aproveitar. Eu vi aquela gentarada na igreja. Eu digo, meu Deus, se só a metade desse povo dizimar, em 2 anos meu irmão está rico. E eu não vou ficar fora dessa. Interessante que Deus conhece seus filhos. Quem é pai aqui? Você conhece. Você que tem mais de um filho, você sabe, querido. Nasci da mesma mãe, do mesmo pai, e são diferentes. O que é não para um filho, às vezes não pode ser não para o outro. O problema é que a gente viveu um tempo das grandes famílias, que um pai tinha um filho de 50 anos e o outro de 10, e ele queria agir com os dois do mesmo jeito. De gerações diferentes, de tempo diferente, mas aqui na minha casa a lei é essa. Quando eu aprendi que em todo o tempo em que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei recebessem a adoção de filhos. Agora a lei não é mais importante para nós. Claro, nós cumprimos, Jesus morreu judeu. Essa casa, o pastor Dinho é um homem que é estudioso da lei. Eu amo o coração do pastor Dinho. Eu amo. E eu liguei para ele, acho que ele estava lá quando eu recebi. Eu fiz o meu passaporte esse ano. Eu nunca fui em nenhum país. Meus irmãos já viajaram os países todos da terra. O Luiz já foi em mais de 30 países. O Júnior já foi em 28 países. E eu já fui no Paraguai. E eu ainda nem fui pregar, eu fui na Casa China. Então esse ano eu fiz o passaporte. Eu digo, eu vou fazer o passaporte. E a minha primeira viagem internacional eu ganhei. Eu vou para Israel, irmão. Eu e a minha esposa, nós vamos para Israel. Eu nunca orei. Deus é testemunha. Tinha um desejo no meu coração, mas eu nunca orei pedindo, Deus, cria uma situação, me leva. Não, o Luiz chegou esse ano na cabeça. Eu vou te levar, vamos comigo para Israel. Eu digo, vamos. Aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho dificuldade de avião, né? Como é que eu vou fazer para andar de avião? 10 horas de avião, né? Eu digo, meu Deus. Aí os irmãos assim, não, mas tem um remedinho que tu toma. Eu já estava até procurando o nome do remedinho. Aí o cara que organiza a viagem, ele disse assim, pastor Ulisses, o senhor vai a primeira vez para Israel? Eu digo, não, minha primeira viagem internacional. Ele disse, pastor, então foi o seguinte, eu vou levar o senhor de primeira classe. Eu digo, meu Deus, agora eu vou tomar um remedinho. Agora eu vou acordar, irmão. Eu quero tudo que eu tenho direito. Eu vou dizer, se tiver colírio, pinga 3 gotas aqui, que eu tô... Tudo que eu tiver direito aqui, eu vou participar. Porque é a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Ele não me prometeu que 22 anos depois, servindo o Senhor, eu e a minha esposa teríamos uma condição de sair da nossa casa, deixar os nossos filhos em segurança. Desde segunda-feira já servimos em Eldorado, já servimos em Ponta Porã, em Dourados. Ontem à noite estávamos aqui na Maná, agora de manhã aqui. Vamos chegar em casa só na quarta-feira.
Ele não prometeu nada disso, mas uma coisa que Ele prometeu, Ele cumpre todos os dias. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Então esse processo de aprender quem somos, aprender não, saber quem somos, porque é um processo. Eu poderia ter me conformado e só ser o irmão do Luiz Hermínio, eu estava lá no evangelho dele, até hoje lá, cumprindo a minha parte de ser irmão dele, de repente trabalhando por um salário, amém? Mas eu faço parte do reino de Deus, não é só do Mevan, não é só de uma religião de crente, de evangélico. Eu faço parte de um reino. Eu sou filho de Deus, irmãos. Quem já trabalhou com o pai aqui? Você já trabalhou com seu pai? Trabalhar para o pai é terrível, irmão. O pai paga todo mundo. Para a gente o pai dá um dinheirinho. É ou não é? Aí você reclama, sabe o que o pai vai te dizer? Está te faltando alguma coisa? Porque esse é o entendimento de trabalhar para o pai. Não é ter tudo, é não ter falta de nada. E se acontece alguma coisa errada, sabe quem é o primeiro que o pai vem cobrar? É de nós, irmãos. Aí nós que somos filhos de Deus queremos nos comparar com o mundo. Aí nós que somos filhos de Deus, as pessoas estão errando no mundo e nós queremos cobrar de Deus. Deus, Senhor, o Senhor não está olhando para isso. O Senhor só olha, parece que só olha para mim, parece que só me persegue. Aí Deus está dizendo, sabe o quê? É porque isso tudo aqui é teu. Isso é a tua herança. Isso é o que é meu, é teu. Esse é o sentimento de servir ao Pai, querido. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Não, Mateus primeiro. Mateus. Eu acho que é Mateus 4. Só vou confirmar. Não, meu irmão, é Lucas 4 mesmo. Ajuda eu aqui, Senhor. É muita coisa, irmão, desde segunda-feira. Lucas 4. Lucas 4, versículo 14. Você é apaixonado por Jesus, irmãos? Amém? Então faz uma cara de apaixonado, que apaixonado tem cara, né? Tem apaixonado. Olha para essa pessoa do seu lado aí bonita, diz assim: meu irmão, você está bonito nessa manhã. Se ele não acreditou, você fala assim: mas você está arrumado. Quando a nossa irmã estava aqui ministrando o louvor, e ela dizia que ela ama ministrar de manhã, eu também, eu confesso para você que amanhã eu ministro. Amanhã é diferente, ministrar de manhã é diferente. Eu fiquei 12 anos dentro de uma casa de recuperação. Eu fui obreiro, depois fui pastor dessa casa. E durante 12 anos, todas as manhãs eu ministrava devocional com aqueles meninos. Poxa, e a gente viu muita libertação, muita cura. Era muito bom lidar com as dificuldades debaixo da graça do Senhor pelas manhãs. Lucas 4, 14 diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Levantou-se porque ele escolheu ler aquele dia, viu, irmãos? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi-lhe dado porque ele pediu o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou é porque ele procurou essa palavra. Era essa palavra que ele queria liberar naquele dia. Achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, impor liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar a mão do ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele então começou a dizer-lhes: hoje, é hoje, se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Queridos, é uma certeza que eu tenho, que Jesus não veio criar uma religião. Jesus morreu judeu. Jesus, desejo dele era libertá-los daquele tempo, libertá-los da doutrina. Tanto é que quando Jesus é questionado, perguntaram para ele qual era o maior mandamento de todos, ele diz: olha, o mandamento de todos é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e igual a este é amar o teu próximo como? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele veio estabelecer isso, ele veio simplificar, ele veio levar o nosso coração ao Pai, como que era para ser desde o princípio. Desde o princípio era para ser desse jeito. Nunca foi da vontade de Deus ter que escrever uma lei para os homens, irmãos. Nunca foi para a vontade de Deus. Não foi. Deus, ele criou o homem para ser livre. Ele criou o homem para ser livre. Então Jesus, ele não veio formar uma nova religião, mas ele também, ele não se amedrontava diante daquilo que ele precisava fazer. Independente da dificuldade que fosse, independente do lugar que fosse, ele estabelecia aquilo que ele era. Ele sabia quem ele era. Jesus nunca teve problema de identidade, irmãos. Jesus, com 12 anos de idade, ele foi adorar em Jerusalém com seus pais. Você sabe a história. Metade do caminho era muita gente, era caravana. Aí imagina eles olhando na caravana e dizendo: meu Deus, onde é que está o Jesus? Meu Deus, ô menino ligeiro, onde é que está esse menino? Vamos voltar lá. Quando voltaram, estava ele no templo fazendo o quê? Pregando. Aí perguntaram: ô menino, está perdido? Ele: eu estou na casa do meu pai. Ele sabia quem ele era, mas ele respeitou o processo. Ele respeitou, meu irmão. Não dá para fazer nada se do céu não for revestido. Aqui em Lucas 4, antes, no capítulo 1, capítulo 3 e versículo 20, no final do 3, Jesus, final de Mateus 3, começo de Mateus 4, Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, e o Espírito Santo desce sobre ele e o revestiu. E quando ele foi revestido do Espírito Santo, ele começou a entender o que foi falado a respeito dele. E quando ele entrou nesse dia de sábado, como era de costume na sinagoga, ele pediu o livro do profeta Isaías, porque ele sabia que no livro de profetas Isaías existia uma profecia a respeito dele, que estava profetizando o que ele era. E agora ele tomou a posição de quem ele era. Então ele começou a falar para aquele povo: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E é bonito nós dissermos isso para as pessoas: olha, o Espírito do Senhor hoje já não está só sobre, ele está dentro. O Espírito Santo está dentro de mim. É bonito nós dissermos isso para as pessoas, mas só falar nesse dia não vai mudar a vida de ninguém, irmãos. Nós só falarmos, nós só sabermos quem somos, não vai mudar a vida de ninguém. Porque enquanto ele falou, não mudou nada. Mas a Bíblia diz que ele assentou-se. Agora, quando ele sentou, todo mundo ficou de olho nele. Sabe por quê? Porque até nos dias de hoje, nas sinagogas do judeu existe uma cadeira vazia, porque eles ainda esperam o Messias. E foi nessa cadeira que ele sentou. Ele fez igual o Roberto Carlos. Ele disse: esse cara sou eu. Agora você imagina que difícil para a religião foi isso. Que a partir desse momento, se você for continuar a ler esse texto, você vai ver que tentaram matar Jesus. Levaram ele num precipício e tentaram precipitá-lo, jogar ele do precipício abaixo. Então tem coisas que não adianta só você dizer que é, você tem que mostrar que é. Você tem que fazer para que as pessoas saibam quem você é. E eu me lembro de um livro que eu li, do primeiro missionário
se eu não me engano, europeu. Não lembro agora se era americano, europeu, que pisou na África. Ele foi enviado para uma missão para a África. Ele foi para uma vila e ele viveu 10 anos naquele lugar. E ele nunca pregou Jesus naquele lugar. Ele nunca falou do nome de Jesus, ele nunca cantou um hino evangélico, ele nunca fez uma reunião gospel. Mas ele viveu intensamente com aquele povo 10 anos. Deu o tempo dele, a base de missão do qual ele era parte, pediu para que ele retornasse, ele voltou embora e mandaram um missionário para lá no lugar dele. E esse missionário chegou lá, irmão, sabe aquele missionário que está recém-formado? Tudo, de cada 10 palavras que ele falava, 9 era Jesus. Aí diz que a primeira oportunidade que ele teve, ele já reuniu o povo daquela vila. E ele começou a falar do nome de Jesus. Olha, ele disse, olha, Jesus fazia isso, e Jesus fazia aquilo, e Jesus, aí o povo começou a olhar para ele e disse, ei, para aí, para. Nós conhecemos esse cara aí já. Vocês conhecem? Como assim? Não, o nome dele não é Jesus, o nome dele é David. Ele morou aqui com a gente 10 anos. Esse cara viveu aqui no nosso meio 10 anos. Ele é esse cara aí que tu está pregando. Ele fazia tudo que esse cara aí fazia. Meu irmão, nesses dias não é só de ser que somos, é provar realmente que somos. Eu falei lá na convenção, e na hora que eu falei de impulso, mas mudou a minha vida. Quando você não tiver o que dar, querido, dá exemplo. Quando você não tiver o que dar, quando as palavras faltarem, dá testemunho. Às vezes um exemplo, um testemunho tem poder de transformar vidas. Olha, nós nunca tivemos a oportunidade de estar junto, e o Marcos me falou isso, dizer, olha, quando o senhor esteve aqui da outra vez, o senhor marcou meu coração. Sabe o que isso me motiva tanto? Porque quem anda perto da gente, nos conhece, sabe. A casa que a gente mora, irmão, o irmão nos deu para morar. O carro que a gente tem, a gente ganhou para usar. As roupas que a gente veste, quando a gente não ganha, a gente ganha o dinheiro para comprar. Eu nunca dobrei o meu joelho para pedir nada para Deus que fosse material, que fosse mudar a minha vida de alguma forma. Mas uma coisa eu pedi para Deus todos os dias: que as pessoas que passem pela minha vida, elas nunca mais sejam as mesmas. Porque eu não posso receber tudo que eu recebi desse Deus que mudou a história da minha casa, que mudou a história dos meus filhos. Como que eu não vou querer exalar isso? Como eu não vou querer que isso se multiplique, irmãos? E não tem a ver, eu poderia ler muitos textos bíblicos, eu poderia formar um sermão lindo aqui para você. O Luiz é o cara que Deus está usando para fazer sermão. Eu não, Deus me chamou só para sermão. Eu impressiono com meu irmão a capacidade que ele tem de escrever, a capacidade que ele tem de formar ideias. Ele faz um esboço, meu irmão, a gente fala uma palavra para ele, ele é ligeiro, ele pega uma pregação. Eu às vezes vejo assim, eu estou pregando, ele está sentado na minha frente, eu digo, que é Luiz Emílio? E daquela pregação que ele tira 10 palavras, Marco. Eu digo, cara, com uma mente criativa. Quantas vezes eu poderia ter chegado para ele e dizer, meu irmão, me ensina aí, me dá um desses teus esboços, senta aí, me ensina. Mas eu aprendi quem eu sou o Ulisses. Você precisa saber quem você é, porque senão você vai viver uma vida de comparação, e comparação traz frustração, irmãos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Eles chegaram, Samuel falhou, irmãos. O grande Samuel, um grande homem de Deus, ele falhou, ao ponto de o povo chegar para ele e dizer, Samuel, tu é bom, cara, tu é um homem que deu exemplo até hoje, tu tem nos conduzido com tanta graça, só que tu está ficando velho, Samuel, e os teus filhos não são igual a ti, cara. Eu não gostaria de escutar isso nunca na minha vida. Eu nunca gostaria de escutar que eu fui bom, mas a minha descendência não é boa. Como que pode isso? Como é que eu posso ser bom só para mim, irmãos? Como é que eu posso querer pregar para as pessoas aquilo que não está transformando nem a minha casa?
aquilo que não tem poder nem de transformar a vida dos meus filhos. Eu tenho um filho que vai fazer 32 anos, o Ricardo. E o Ricardo, ele não é filho, é criado como filho, mas ele não é filho da Luciana. Nós estamos juntos, eu e a Luciana, há 29 anos. E o Ricardo, com 8 anos de idade, tinha vergonha de mim, meu filho. E ele tinha todo motivo para ter. Como eu falei, a gente não se perdeu, a gente era drogado. Meu apelido lá em Navegantes era Highlander. Só se cortasse a cabeça fora para dar jeito. Aí sabe o que acontece? Esse meu filho com 8 anos de idade, ele tem vergonha de mim. Ele atravessa a rua, Balu. Eu ia buscar ele se escondia. Ele não queria me ver, ele tinha vergonha do pai. Ele dizia para a avó dele, ele foi criado, não mando, eu não quero que o pai vai me pegar na escola. Aí esse meu filho cresce. Aí esse meu filho é um menino precioso, formou-se. Meu filho se formou em direito, é advogado. Mas eu já falei para ele, meu advogado é o meu Senhor, não é? Meu advogado é o meu Senhor. Meu filho formado em direito. Aí meu filho casa, o casamento dele não foi da forma que a gente imaginava, mas foi a escolha dele, amém? A escolha dele. Ele escolheu. Só que aí ele entristeceu o coração dele, ele resolveu, sabe aquela do filho pródigo? Ele resolveu ir embora. E é difícil. Lucas 15, a parábola de Lucas 15, Jesus fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha se perde por inocência, a dracma por descuido e o filho pródigo por escolha. O mais difícil é o filho pródigo, aquele que se perde por escolha. Esse não tem o que você fazer. Porque a ovelha, ele diz assim, larga as 99 no aprisco, vai atrás da que se perdeu e coloca sobre os seus ombros. A dracma diz, acende a candeia, varre a casa com diligência até encontrar. Agora o filho pródigo não, ele escolheu ir embora. Mas sabe o que é interessante? No dia que ele resolveu voltar, irmão, no dia mais difícil da vida dele, meu irmão, um judeu até nos dias de hoje não come carne de porco. Agora você imagina um judeu cuidando de uma fazenda de porcos. Aquilo era o pior que podia acontecer para ele. E no dia pior da vida dele, sabe do que ele lembrou? Da casa do pai. E sabe o que é lindo? O dia que ele lembrou da casa do pai, ele não mandou um WhatsApp: pai, me espera no ônibus das 9. Ele não deixou um recado no Instagram: pai, amanhã às 9 horas eu estou chegando. Mas a Bíblia diz que de longe ele avistou o pai. Sabe por quê? Porque todo dia o pai ia naquele portão esperar aquele filho. Não importa a vontade do filho, o que importa é a vontade do pai. E sabe que aquele menino voltou? Não foi um dedo apontado. Sabia, a hora que estivesse sofrendo, porque se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Isso é palavra do Satanás, irmão. Aquele pai abraçou aquele filho e disse: que saudade, filho. Aquele pai botou um anel no dedo do filho, irmãos. Você sabe o que é anel? Aliança. Com quem tem sido as nossas alianças? Para nós poder colocar no dedo dos nossos filhos. Eu lembro da aliança de Jonatas e Davi. A Bíblia diz que Davi mata um gigante, vai morar na casa do rei Saul e faz uma aliança com o príncipe de Israel. Mas eles fizeram, não foi de interesse, meus irmãos, foi uma aliança em amor. E no dia que eles fizeram essa aliança, sabe quem que era o privilegiado? Davi. Porque Jonatas era o sucessor do trono, filho do rei. Davi era só um menino que matou um gigante. Só que a aliança de amor, ela perpetua, irmãos. A aliança de amor que eu faço hoje, tu não entende, tu vai entender depois. Eclesiastes 11, 5 diz: assim como tu não sabes o caminho dos ventos, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aquela aliança de amor, muito tempo depois, eles fizeram aliança em 1 Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 9. Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido. Davi se levanta do seu trono e diz: há ainda alguém da casa de Saul
que eu use de benevolência por amor a Jonatas. E sabe quem que tinha restado? O Mefibosete, que traduzido quer dizer vergonha, que morava em Lodebar, que traduzido quer dizer deserto, que era aleijado diante dos pés. O único que tinha restado era a vergonha, que morava aleijada no deserto. Só que por causa de uma aliança de amor, esse menino foi trazido à presença do rei. E sabe o que é que o rei olhou para ele e disse? Ei, vou restituir tudo que era do teu pai Saul. A aliança de amor tem poder de restituir, queridos. E sabe o que é mais lindo? Ele disse: e a partir de hoje, de contínuo, tu comerás pão à minha mesa. A aliança de amor traz o perdido para a mesa do rei. Nós precisamos entender isso nesses dias, querido. Não tem a ver só com o que nós queremos, tem a ver com o que nós fomos gerados para ser. Tem a ver com quem tem sido as nossas alianças. Aquele meu menino, ele ficou 1 ano sem falar comigo quando ele casou, irmãos. E 1 ano ele bateu lá no portão de casa. Eu fiquei tão feliz. Eu digo, meu filho pródigo voltou. E sabe o que é mais difícil? Porque eu tinha outras 2 filhas em casa, que ficaram vendo o meu sofrimento, que ficaram vendo eu sentindo saudade dele. Elas ficaram vendo o quanto eu chorava com saudade do meu filho. Aí elas criaram um sentimento contrário, porque não tem como. Elas ficaram, poxa, como é que esse meu irmão fez o pai sofrer tanto? Porque às vezes é isso que acontece com a gente fica revoltado com os irmãos. Como é que esse cara não respeita o que Deus é? Como é que esse cara não pode amar a Deus, sendo que Deus fez tanto por ele? As minhas filhas pensaram assim. Então sabe por que eu fiquei o primeiro? Por que aquele pai também ficou no portão esperando aquele filho? Porque ele sabia que se o filho encontrasse o irmão mais velho primeiro do que ele nunca mais ia ver aquele menino. Então o pai é esse. O pai sabia, ele conhecia o coração do que foi, mas ele também conhecia o coração do que estava em casa. Ele não criou filhos competidores, irmãos. Durante muito tempo a religião, pastor Marcos, ela fez isso dentro dos nossos tempos. Ela criou filhos competidores, pessoas disputando um lugar, pessoas disputando uma posição, achando que o que elas têm é por merecer. E as outras não, porque já gastaram o que Deus deu dissolutamente. Ele já pegou a parte dele, ele já gastou, agora vai querer gastar aquilo que é meu. Quando Jesus nos ensinou que o Pai é nosso, o pão é nosso, não tem nada meu, cara. Tudo é nosso. Então aquele pai sabia que se ele encontrasse aquele filho. Então foi isso, eu também protegi os meus filhos das irmãs. Aí você quer que nós fizemos? A minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, nosso filho estava a pé. E nós dissemos, vamos montar o nosso carro para o nosso filho. Porque a gente já ganhou tanto carro, é mais fácil nós ganhar um carro do que ele. Eu já ganhei 18 carros. O Luiz Hermínio já ganhou 50. Dessa igreja aqui, o Luiz já ganhou 2. Foi. Quando inauguraram a da Zaran, lá lembra que ele ganhou o primeiro Uno amarelo que saiu aqui de Campo Grande. O Luiz levou ele para ele, o Polenta da Chavá. Mills, era lindo aquele uninho amarelo. Lembra? O primeiro ele ganhou aqui nessa casa. O Luiz já ganhou 53 carros. Eu já ganhei 18. Aí a minha esposa disse, vamos dar o nosso carro para o nosso filho. Aí nós demos o carro para ele. Rapaz, ele ficou tão feliz, um presente. Quem não fica feliz com o presente do pai? É bom ganhar presente do pai, não é? Claro que é. Só que 3 meses depois, o meu filho é acometido de um câncer maligno de testículo, irmãos. Meu filho me liga, eu estava numa viagem. Peguei o avião, voltei para casa. Eu digo, meu Deus, eu não acredito. O Senhor tocou na procriação. Minha família, o meu primogênito agora está com câncer de testículo. Eu sou louco por criança, eu sou louco para ser vô. E meu filho tirou aquele testículo com câncer maligno, deu metástase no abdômen, metástase no pulmão. Nós fomos orar e meu filho foi fazer a quimioterapia, a radioterapia, e o médico falou para ele assim, olha, o senhor já vai, se vocês quiserem ter filhos, mais tarde vocês vão ter que recolher material. Aí até o pessoal brincava comigo, dizia, Ulisses, tu já tem neto? Eu dizia, meus netos estão tudo congelados na creche. Agora deixa eu falar a coisa mais linda para você. Sabe o que era difícil? Que quando meu filho estava lá fazendo a quimioterapia, o presente estava empoeirado na garagem, que ele não podia usar. Sabe o que fazia a diferença?
a presença. Todos os dias que eu ia lá na clínica, segurar na mão dele, naquela hora que ele estava ali sofrendo. Não toque o presente pela presença, irmãos. Se tiver que escolher, escolha sempre a presença. A presença tem poder de transformar tudo. Ele pode nos dar? Claro que pode. Vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o vosso Pai que está no céu. Aí o meu filho foi curado para a glória do Senhor. E por método natural, a minha nora engravida. E por método natural, dia 14 de novembro de 2020, nasceu um bebezinho lá na maternidade, lá em Itajaí. Numa sexta-feira, e na segunda-feira, quando meu filho vai registrar o filho, esse filho que tinha vergonha do pai, quando ele foi registrar o filho, que chegou no cartório, a moça olhou para ele e disse: qual é o nome da criança? Ele disse: é Ulisses Ricardo dos Santos Neto. Eu estava aqui no MS, o dia que ele nasceu. Estava aqui em São Gabriel. Corri para casa. E segunda-feira fomos visitar o meu neto. O meu filho entrega a certidão do nascimento dele na minha mão e diz: pai, que esse menino seja 10% do homem que o senhor é. Quando você não tiver o que dar, dá exemplo. Abra mão de algumas coisas para que os seus filhos realmente vivam a plenitude de Deus, querido. Não há nenhum sucesso fora vai justificar o fracasso dentro. Pessoas que trabalharam uma vida toda, Balu, para agregar, para ter patrimônio, para deixar para os filhos, e gastaram a sua vida e não tiveram o tempo de qualidade com esses filhos. É assim Deus conosco, querido. Nós vamos jejuar aqui nessa casa e isso é bom. O jejum, ele mata a nossa vontade, a nossa carga. Mas nós não vamos jejuar porque nós queremos ganhar um prêmio por isso. Não, nós vamos jejuar porque nós já temos, porque nós já somos, porque nós já reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Nós vamos jejuar porque nós já reconhecemos, Marcos, isso já é parte da nossa vida. E nós sabemos que a nossa carne tem que morrer a cada dia. Não adianta nós nos enganarmos. A carne tem desejo, a carne tem vontade, e ela precisa ser morta, moída todos os dias. Então esse Jesus que está aqui diante da sinagoga dizendo: eu sou esse cara que Deus, que foi ungido para libertar. Só que agora abre a sua Bíblia comigo. Dá para ministrar uma canção? Aquela que está no teu coração. Ministra ela para nós. Vem aqui, minha linda, vem aqui. Aleluia. Caraca, estourou. Aquela que está no teu coração, mas eu já disse a música que é para cantar. Então não é o que está no teu, é o que está no meu. Aleluia. Bota a mão no seu coração, querido. Feche seus olhos essa manhã. Chorobodoro que mandara na mandassori, andara na banderica, andara na sique, andara na mandassori, andara na roboste querede mandara na mandassori, andara na banderica, andassori, andara na banderica. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Sim. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Sim, Deus. Sim, meu Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como
minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mateus, eu não estou achando, eu estou muito emocionado, eu não estou achando o texto, mas eu vou dizer para você que esse Jesus que estava lá na sinagoga dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, agora ele está diante dos seus discípulos. Mateus 13, é Lucas 13, não, é Lucas, outro, meu Deus, tomara que cesse. Lucas, não é, irmão, eu não estou achando. E ele diz: quem dizem os homens ser o filho do homem? Espera aí, Jesus, ele estava lá, ele sabia quem ele era, ele nunca teve problema de identidade. Agora ele está diante dos seus discípulos perguntando quem as pessoas dizem que ele é. Mas ele não queria que eles dissessem quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Ele queria saber se aqueles que estavam com ele sabiam quem eles eram. Porque só tem um jeito de você saber quem você é, sabendo quem ele é. Ele não é só o Jesus que me tirou das drogas, querido. Ele não é só o Jesus que me fez avô do Ulisses Neto. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor da minha vida. Os discípulos, na hora que ele fez essa pergunta, os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és João Batista, dizem que tu é um dos profetas. Querido, uma certeza que eu tenho, pastor Marcos, é que ele está aqui nessa manhã, porque foi a única coisa que ele me prometeu. Ele disse que ele estaria comigo todos os dias. Ele está aqui, lindo. Agora ele está parado diante de ti, querido. Ele está olhando nos seus olhos, está dizendo: e para ti, e vós, quem dizer que eu sou? Quem eu tenho sido para você realmente? Houve um silêncio, mas um cara bruto, grosso, mas apaixonado por ele, deu um chute na cadeira e disse: ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a Bíblia diz que Jesus se alegrou
Jesus olhou para ele e disse: ah, Simão Bar-Jonas, disseste bem. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o quê? O Espírito do meu Pai que está no céu. A alegria de Jesus, irmãos, não foi só porque Pedro deu a resposta certa. É porque ele respondeu pelo Espírito. Até 30 anos de idade, até os 30 anos de idade de Jesus, o Espírito Santo não tem ainda na terra. Entre o Novo e o Velho Testamento, nas nossas Bíblias, tem uma página em branco. Os estudiosos da Bíblia dizem que essa página em branco é os 400 anos que Deus não falou na terra. Porque Deus só falava através de 3 homens que tinham o Espírito Santo sobre si, que era o rei, o sacerdote e o profeta. Quando Jesus veio, o rei era um rei prostituto, caído. Profeta, não existia profeta em Israel. E o sacerdote também era um sacerdócio corrompido. Então Jesus, ele veio trazer o quê? O Espírito, a revelação do Pai. Agora você imagina a alegria dele dizendo assim, ó: cara, o que eu vim fazer valeu a pena, porque ele deixou de ser o filho único para ser o primeiro, para nós também sermos chamados de filho. Então ele está dizendo: o Pedro também é filho. O Pedro já tem o Espírito sobre ele, porque ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Aí quando você sabe quem ele é, você passa a saber quem você é. Ele diz: porém eu te digo, Pedro, Simão, agora tu és Pedro. Mas sobre esta pedra, que é ele, a pedra é Jesus, irmãos, edifica a minha igreja. E será que Pedro obedeceu? Olha onde nós estamos hoje. Nós estamos aqui pela obediência de Pedro, porque ele edificou. Porque Pedro, independente se ele era bruto, independente se ele era ignorante, ele passou a entender e saber quem ele era. Ele era filho de Deus. E quando eu canto essa canção, querido, essa canção é de muito tempo, é muito antiga, não dá nem para revelar de quanto tempo, senão a gente denuncia a nossa idade. Mas eu lá na casa de recuperação, isso era o hino da casa de recuperação. Os meninos que não sabiam orar, a gente cantava essa música e eles começavam: sonda-me, Senhor, e me conheces. Tudo que nós precisamos é isso, é que o Senhor sonda o nosso coração e conheça realmente. Mas a gente canta como se ele não conhecesse. Transforma o meu, como é que é? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Olha a unção que está aqui nessa manhã de choro. Deus tem Deus ama os aquebrantados, irmão. Deus tem um negócio com o chorão. Eu sou assim, quando está difícil, quando eu não consigo, eu choro. Não sei você, eu choro, eu entrego. Eu não fico lutando contra, não. E ele diz assim: quebranta o meu coração, transforma-me conforme. Não é a minha vontade, é a tua palavra. Porque essa palavra não é para nós pregar, é para nós ser transformados, irmão. Pregar ela é consequência. Porque quando essa palavra ela te transforma, aí você, uma vida transformada, ela pode pregar, irmãos. E às vezes ela não precisa nem abrir a boca. A maioria das vezes ela nem abre a boca. Só de mim, não, e achei, não, como é? Vai. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, olha aí, irmãos, não é se acha o teu carro zero, não é acha a tua casa nova. E não é pecado ter casa nova, ter carro bom. Meu irmão, eu sou apaixonado por carro, eu entendo tudo de carro. E eu nunca entrei numa concessionária para comprar um carro do meu gosto. Eu ando com o que Deus me dá. Eu nunca pedi Deus me dar um carro desse jeito. E sabe o que eu aprendi agora? Eu nem oro mais para ter, eu oro para Deus dar para os meus amigos. Porque eu gosto de carro caro, mas carro caro custa caro para manter, irmão. Então o que eu faço? Deus dá para os meus amigos, e quando eu quiser dar uma voltinha eu vou com eles. Eu não sei quanto é que custa IPVA, eu não preciso pagar seguro. Dá para os meus amigos, Senhor. Dá para eles.
E daí é como se fosse, porque é isso que eu entendo, é nosso. Nós somos uma comunidade que no meio deles não havia necessidade alguma. Então o que o meu irmão tem é meu. A Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Chorar com os que choram é mais fácil, irmão. A gente tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram, por causa desse espírito. Aqui não, eu não estou falando daqui de Campo Grande, estou falando lá de Santa Catarina. Os crentes lá de Santa Catarina, meu irmão do céu, ou crentarada competitiva, ou crentarada que fica quando o irmão para um carro zero no pátio da igreja e fica, ó, isso deve ter financiado tudo. Isso deve ter feito em 60 vezes. Não consegue se alegrar com a conquista dos irmãos. Vai na casa do irmão com a esposa, aí o irmão está lá mostrando a casa com alegria, olha aqui. Aí depois sai, vice, ó, queria se aparecer, mostrando a casa para nós, para botar inveja de nós. Não entende que é alegria, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, onde ela é expressa? Nas pessoas, irmãos. Onde o Senhor se alegra? Nas vidas. O Senhor se alegra nas vidas. Então a gente diz, sonda-me, me conhece, enche-me, que até quem em mim se acha só a ti. Porque é isso que nós somos, cristãos, pequenos cristos. O que as pessoas têm que ver em nós é Jesus, irmãos. O que as pessoas têm que ver em nós é caridade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. É difícil? É. Elas têm que ver em nós amor. Quando as pessoas dizem assim, o pastor Ulisses é o pastor do amor. Meu irmão, amor, você não tem escolha, você é obrigado a amar. Amor é mandamento. E outra coisa, amor não é uma pessoa. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então como eu vou dizer que eu faço parte de Deus? Deus é o Deus da minha vida e eu não amo. Mas amar quem é bom é fácil. Nós fomos chamados para amar todos, irmãos. Porque tem coisas que a fé não faz. Tem essa pessoa aí que você precisa acreditar e você precisa investir nela. Sabe essa pessoa que você nem acredita mais? Sabe o que é que vai trazer ela para o coração de Deus? Amor. Eu tenho um irmão Júnior que faz 15 anos que é convertido, irmãos. O dia que o meu irmão Júnior me ligou, que eu fui buscar ele para levar para a casa de recuperação, eu não tinha fé que o meu irmão ia mudar de vida. Diante do Espírito Santo, eu não acreditava mais que o meu irmão fosse mudar de vida. Sabe o que é que me levou na casa dele? O amor. Porque o amor, o amor não é invejoso. O amor não suspeita mal. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Sentimento acaba, paixão acaba. O amor não, o amor perpetua, ele é para sempre. Então as pessoas achando amor em mim. E sabe o que é lindo? E a gente diz, Senhor, então quando elas acharem o Senhor, ver o Senhor em mim, a gente começa a dar ideia para Deus. Não é verdade ou não é? A gente diz, Senhor, por que o Senhor não me usa como um farol que brilha à noite? A gente não está dizendo, como um farol que brilha à noite. Está dizendo, Senhor, por que o Senhor não me faz como um farol que brilha à noite? Talvez aqui em Campo Grande vocês não tenham muita referência do que é um farol. Mas eu moro lá no litoral, na praia, lá em Itajaí. Lá tem um porto. E lá na Boca de Barra tem 2 faróis, irmãos. O farol ele serve para 2 coisas. Ele sinaliza um perigo e ele mostra um caminho. E deixa eu falar, ele só brilha à noite, mas ele está aceso o dia todo. No meio da escuridão ele brilha, mas ele está aceso o dia todo. E sabe o que acontece? O barco não pode parar no farol. Se o barco parar no farol é acidente. Não pare as pessoas e você, querido. Sinalize para elas, olha, depois de mim tem um lugar seguro. E interessante que não é o farol que decide o que o navio precisa. Porque tem navio que passa pelo farol lá, que ele está vazio, ele precisa carregar. Tem navio que passa muito carregado, ele precisa descarregar. E tem navio que precisa trocar a carga. Mas quem identifica isso não é o farol, é o porto. E eu não sei, eu tenho um porto seguro. E a gente continua dando ideia. Senhor, por que o Senhor não me faz como uma ponte sobre as águas? Tem que ser sobre as águas, irmãos. Senão não é ponte, é viaduto. E bota aí no Wikipedia, ponte, sabe o que é que vai aparecer? Acesso. Porque é isso que nós somos. Eu não sou um apóstolo, um pregador, um pastor. Eu sou um acesso, irmãos.
Eu quero que as pessoas que passem pela minha vida, elas consigam chegar em algum lugar. É isso que nós somos. Nós ligamos um lugar ao outro. Só que não se constrói em cima de ponte. Não deixe as pessoas construir em cima de você, nem para bem nem para mal, viu? Eu, quando era menino, meu pai nos abandonou, e as pessoas diziam: esse já é parecido com o pai dele, esse é igual ao pai dele. E as pessoas construíram coisas na minha vida que eu não era, irmãos. E eu acabei me tornando pior do que o meu pai. Eu acabei fazendo coisas piores do que o meu pai fazia, porque eu permiti que as pessoas construíssem em cima de mim coisas que eu não era. E às vezes até para o bem também. As pessoas dizem: olha que cara bom, olha que cara legal, olha que pregador. Não deixe, irmão, o sucesso às vezes te derruba mais do que o fracasso. Por isso que hoje nós moramos numa casa muito confortável, que o irmão nos deu para morar. A casa que eu moro é emprestada, irmão. O irmão caiu na besteira de dizer para mim que ele tinha ele assim: ó, pastor, eu tenho uma palavra para cuidar da sua vida. Eu digo: é, irmão, é. Quando o senhor morar nas casas que são minhas, eu morei numa casa, agora eu estou num apartamento. O senhor não vai pagar aluguel. Eu digo: é, meu irmão. Ele: é, pastor. Aí você tem que entender quando Deus está no negócio, irmão. Eu digo: irmão, pode ser para sempre? Você tem que entender quando é Deus, cara. Mas sabe o que é pior? Você tem que ter mais humildade para receber do que para dar. Porque ainda que eu dê todos os meus bens para ser distribuído aos pobres, se não for por amor, tem pessoas que dá, mas não é por amor, dá para aparecer, dá porque se acha bom. Então você tem que ter mais humildade para receber do que para dar, às vezes. A gente se acha tão orgulhoso que a gente acha que não precisa de nada. Eu sou dependente de Deus, irmãos. E sabe quem é que Deus vai me usar para abençoar a minha vida? Os meus irmãos. Sabe quem é que Deus vai, como é que eu vou abençoar meus irmãos? Vai me usar também para abençoar os meus irmãos. Porque é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Para que algo vai transbordar na sua vida? Para que as pessoas que estão perto de você também recebam daquilo que você tem. Senão isso não é evangelho de Cristo, querido. Se no meio de uma comunidade tem pessoas que têm luz cortada, que não tem comida em casa, nós estamos falhando como igreja. Ah, pastor, mas eles não merecem. Mas nós não damos porque merecem, nós damos porque eles precisam. Nós somos os que suprimos a necessidade. Não é por merecer, porque se por merecer eu e também você não estaríamos aqui. Se fosse por merecimento nós não estaríamos aqui. Mas vamos continuar dando ideia para Deus. Faze-me como um abrigo no deserto. Abrigo, meu irmão, ninguém mora em abrigo, viu? Abrigo é lugar de passagem, mas no abrigo tem descanso. Será que nós somos isso para as pessoas? Será que nós somos essa pessoa que quando a pessoa está incomodada, perturbada, ela pode ligar para o nosso telefone, nós vamos liberar uma palavra e ela vai dizer: cara, depois que eu falei contigo, olha, eu estou mais livre. É esse lugar que nós precisamos entender, querido. Quando você não tiver nada para dar, dá um beijo, dá um abraço, libera uma palavra, fala para ele: olha para mim. Será que nós podemos dizer isso para as pessoas? Olha para mim. Será que nós somos essa igreja que no meio da necessidade vai fazer igual Pedro e João, quando olharam para aquele paralítico na porta formosa do templo e disseram: olha para nós. E aquele paralítico olhando para eles, esperando receber alguma coisa, porque as pessoas esperam receber de nós, irmãos. Que agora nós estamos dizendo que nós somos crentes, somos filhos de Deus, e eles estão dizendo: eu quero ver se vocês são filhos de Deus mesmo. Me dá alguma coisa aí. Aí a gente diz o quê? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, porque nós temos. E o que nós temos, a traça e o ferrugem não corrói. O que nós temos tem poder de dizer: levanta e anda, irmãos. E sabe o que aconteceu? O homem não é que o homem andou. Não é que o homem andou. Na hora da responsabilidade é: olha para mim. Mas na hora da glória, irmão, que aquele homem entrou dentro do templo andando, a turma olhou e disse: o que foi? Não sei, cara. Dois cabeludos ali doidos mandaram eu olhar para eles. Eu olhei, eles pegaram na minha mão e eu estou andando. Vamos lá ver o que é isso. Chegaram lá e disseram: o que é que vocês fizeram? Nós? Não olha para nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É essa igreja responsável nesses dias, irmãos, que na hora da dificuldade, Balu, vai dizer: olha para mim. Mas na hora da glória vai dizer: ei, eu não fiz nada, olha para o Senhor. Sabe qual é o problema hoje? Aqui a igreja tem prata e tem ouro, irmão,
Muitas, tem prata e tem ouro, e muito ouro e muita prata. Mas já não pode dizer levanta e anda, porque também está caída. Um defunto, a minha avó dizia um ditado que dizia que um defunto não levanta outro. Por isso que talvez nós não vamos ter nada, mas nós vamos estar de pé todos os dias da nossa vida, olhando para o Senhor. Então nós somos esse lugar de descanso. Eu já vou terminar, vou parar aqui na flecha. Eita, que eu gosto da flecha. Como uma flecha que acerta o alvo. Qual é o objetivo da flecha, irmãos? Acertar o alvo. Só que as flechas têm processo. Antes do alvo tem a aljava, irmão. A aljava é terrível. A gente vai para trás, a gente fica para trás, irmão. E a gente fica com um monte de flecha. E tudo que é ruim tem que ficar para trás. Eu sei o que é isso. Eu passei por uma cirurgia complicada de intestino. Eu fui para uma sala de cirurgia desenganado. 1h30 da tarde estava no médico. Eu fui operar 4h30 da tarde. Uma infecção muito grave no intestino. Aí eu fui para a sala de espera. Uma moça chegou, uma enfermeira para mim e disse: seu Lício, o senhor entra ali naquele quartinho, naquele banheiro, tira toda a sua roupa, tira até a cueca, tira a sua aliança, põe esse avental. Oh meu Deus, avental desgraçado, irmão. Quem já usou sabe o que eu estou falando. E sabe o que ela disse? Olha, a parte aberta tem que ficar para trás, porque o que é ruim tem que ficar para trás, irmão. Mas sabe o que é pior? A gente quer controlar o que ficou para trás. Meu irmão, já não dá mais para controlar o que ficou para trás, irmão. E para ajudar, ela olha para mim, a hora que eu sentei naquela cadeira de roda, ela disse: pensa que eu não conheci o senhor, pastor Ulisses? Pastor, não se preocupa, hoje toda a equipe de enfermagem é crente. Eu digo: é. E vocês congregam onde? Ela disse: no Mevan. Meu irmão, nessa hora só tem uma saída: desmaia. Sabe o que é o problema? É que eu sabia que dali 2, 3 minutos eu ia estar desmaiado em cima de uma maca, pelado, no empelo, como dizia minha avó. E agora eu estou preocupado, querendo controlar o que ficou para trás. Meu irmão, a hora que tiver difícil, desmaia, querido. Desmaiar é perder o controle mesmo, é entregar tudo. Você nem sabe o que vão fazer contigo. Quando você acorda, você já está deitado numa cama arrumadinho. Não queira controlar o que ficou para trás, cara. Aí nós estamos lá dentro da aljava, querendo controlar tudo que acontece ali dentro. Porque eu cheguei aqui primeiro, o próximo agora vai ser eu. Aí chega uma flecha no mesmo dia, a mão vem, você pensa que é você, ela vai e pega aquela flecha que chegou naquele dia. Aí você diz: mas isso é injusto, porque eu estou aqui primeiro. Agora pegou essa flecha no meu lugar. Porque a gente acha que tem um lugar, irmão. A gente está em busca de um lugar, quando o nosso lugar Ele está preparando no céu. Ele falou: eu vou, Pai, e vou preparar um lugar para vocês. Mas chega a hora, graças a Deus chega a hora. E quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aí chega a bendita hora que Ele pega a gente assim, irmão. Aí a gente fala: agora eu vou. Mas primeiro Ele dá uma apertada. E que apertada, irmão. E sabe o que Ele começa? Antes de você ir para frente, você vai ter que ir para trás, querido. Ah, meu Deus. Aí você diz: Senhor, me ajude a ir para frente. Para trás eu vou sozinho. A gente acha que Deus vai chegar, já vai pegar a gente, já vai lançar. Não. Ele vai te apertar primeiro, para você não fugir da mão dele, porque Ele te conhece. Aí Ele vai puxar você para trás, sabe para quê? Para você passar para lá o aljava. Para você dizer assim: ó, saudade da aljava. Mas quanto mais para trás você for, querido, mais condição de acertar o alvo você tem nesses dias. Entregue tudo a Ele. Dependa dEle. Pegue as suas escolhas e coloque na mão dele e diz: olha, Senhor, eu sou tão ruim de escolha. Escolhi tanta coisa ruim para a minha vida. Eu vou entregar para o Senhor agora. Escolhe por mim, Deus. Escolhe por mim. Mas como é que eu vou saber, pastor, que é Deus que escolheu? Quando eu não faço acepção, quando eu amo todos, irmãos.
Quando eu sento com todos, quando eu como com todos, quando eu vou aonde me chamam. Nós nunca fizemos programa, eu não faço viagem programada. E a minha esposa, a gente sai de casa, ela começa a dizer: onde é que nós vamos dormir? Eu digo: não sei. Qual é o nome da igreja? A maioria das vezes eu nem sei o nome da igreja que eu estou indo. É porque eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra, Billy. Ele falou que ia me usar, irmão. Agora você imagina que privilégio é esse, ser usado por Deus. Que privilégio é esse de marcar vidas, querido. Pastor Marcos mesmo, nós nunca temos tanto assunto. O Balu que está aqui, nós temos uma história tão linda. Não tem uma vez que eu não me lembro do Balu e da Massa. Que todas as vezes que chegamos na casa dele, nos tratou tão bem, cuidou tão bem de nós. Eu acredito até o fim, querido. Sabe qual é o meu lema? Enquanto respirar tem jeito. Pastor, até quando eu tenho que amar, pastor? O meu Jesus, quando Deus entregou todas as coisas na mão dele, em João 13, a Bíblia diz que Deus entregou todas as coisas na mão de Jesus. Ele disse: Pai, sabe o que ele pediu? Pai, aqueles que estavam no mundo, que o Senhor me deu no mundo, me dá eles, porque eu vou os amar até o fim. Um Jesus que já tinha poder de tudo. Sabe o que é que ele reivindicou a Deus? Eu e você. Ele disse: me dá, Senhor. Ô Pai, me dá os que estão no mundo, porque eu vou os amar até o fim. Pastor, mas ele não é então até quando ele pecar? Não, porque o pecado não nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é falta de arrependimento, querido. Porque todas as vezes que nós nos arrepender, Ele vai nos amar. Agora eu que não sou bobo, não sou nada, vou dizer assim, ó. Eu tinha muito mais para falar nessa manhã, mas eu vou deixar para uma próxima vez. Pastor Dinho, meu amigo, está assistindo pela internet. Eu quero dizer para ele: Dinho, eu te amo, Dinho. Eu tinha muito mais para falar, viu, Dinho? Eu amo esse MS, cara. Eu amo Mato Grosso do Sul. Eu amo. Para você ter uma ideia, minha esposa sabe, eu moro em Itajaí. Itajaí é bom, irmão. Mas se eu precisasse morar em outro lugar, a cidade que eu escolheria é Campo Grande. Pode ter certeza disso. Eu conheço essa cidade eu conheci essa cidade aqui nessa cidade que Deus virou uma chave na minha vida há 21 anos atrás. Eu encontrei com o Danduque aqui. O Luiz nem sabia quem era Danduque. Ninguém nem sabia quem era Mevan. Eu vim acompanhar um pastor de carona, que eu vim trazer um pastor porque veio de carro, e eu voltei de ônibus. E o Danduque tocou a mão no meu ventre. Ele disse: você vai ser um homem usado por Deus. E você imagina o privilégio de eu poder estar aqui no MS de novo. E o Luiz me botou para cuidar da Missão Sul. Meu pastor, e eu obedeço ele, porque ele tem autoridade sobre a minha vida. Ele disse: Ulisses, os 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí eu digo: sabe que tem a vontade de Deus e tem as vontades permissivas. Sabe aquilo que Deus tem para a sua vida, mas tem aquilo que você com bondade, você com jeitinho, você conquista do Pai. Eu pedi para ele: Deus, por que o Senhor não me dá até Campo Grande então, para me cuidar? Então, pela misericórdia de Deus, até aqui Campo Grande vai se fazer parte da minha área. Aleluia. Conquistei no Somebody Love. Olhando nos olhinhos do Pai, naqueles olhinhos azulzinhos do Luiz Hermínio, eu digo: ô Luiz Hermínio, meu irmão, deixa eu cuidar do MS também. Que o Senhor possa nos guiar nesses dias. O desejo do meu coração, querida, é que você saia nessa manhã desse lugar melhor do que você entrou. Que o seu coração queime a cada dia. Que nós sejamos essa igreja gloriosa. Que nós possamos vir por culto onde nós choramos, nós rimos, nós cantamos. Sabe por quê? Porque nós somos gente. Eu estou vivendo um tempo que eu quero ser homem diante de Deus. Eu não vou buscar ser Deus diante dos homens, irmãos. Deus só existe um. Mas eu quero ser um instrumento na mão dele. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã?